Então tá. Sim, eu já deixei como apresentadora. Então tá, obrigada, prof. Nada, ó. Tá certinho. Ok. Pessoal, boa tarde, muito boa tarde. Eu tô muito feliz em regressar. Eu acho que hoje eu começo falando assim, né? O convite do professor calhou num dia muito especial para mim. Então eu falo do regressar, só que o regressar com base em muita dedicação e com base em pessoas que valorizam o nosso trabalho, valorizam quem nós somos como pessoas, o que a gente desenvolve na vida, e eu acho que eu vou começar agradecendo, né? Já agradeci a Deus, mas agradecer publicamente de novo o meu querido amigo, o professor Leonardo, que sempre, esses últimos anos, desde 2018, foi assim, bater o olho e a gente ter a mesma vibe, eu acho que para a educação, para a vida, para a história. Então, tudo certo. Hoje eu regresso à ETEC, né, pelo Ruth Cardoso. Provavelmente eu vou estender aí para Santos novamente. Vou falar um pouquinho só de mim. Eu já atuo há 10 anos na área da educação, né? Eu comecei pelo Improvável, né? Que foi uma escola na área de automação industrial, que foi a Escola Senai de Santos. Então, eu vou começar, acho que aqui com a projeção, e a gente já começa a falar de logística. Quando eu recebi esse convite, assim, bem especial, por falar de logística, né? Numa situação em que tá a público mesmo, a logística no mundo, a logística das coisas, logística 4.0, que já se falava há alguns anos atrás e que foi preciso... Deixa eu só procurar aqui o slide. Peraí, prof. Compartilhar o conteúdo. Meu computador. Foi preciso estourar, na verdade, uma pandemia, né, a título mundial, para ver se de fato a logística é a logística, né? E se falava tanto de logística só como não é isso que eu quero compartilhar, peraí. Calma. Vamos lá. Eu quero deixar vocês visualizarem. Fechar isso. Compartilhar. Pronto. Acho que agora vai. Só me falem, por gentileza, se estão conseguindo enxergar e fica melhor agora para eu poder conversar com vocês. Sim, estamos conseguindo. Então tá, então vamos. Vamos lá então. Deixa eu só fechar algumas janelas aqui que vão ser desnecessárias para mim. Ok. Vamos. Olá, prof. Márcia. Bem, eu vou começar aí com... Eu vou deixar ele bem pequenininho, para que vocês possam também me olhar. Às vezes eu vou chamar a atenção de vocês, vou querer conversar um pouquinho. A gente só tem uma hora para falar de logística, que depois da pandemia, né, foi preciso de fato acontecer todo esse cenário caótico na área da saúde, para que as pessoas olhassem a logística com o olhar de importância que de fato ela tem, não somente para a região, né, mas no contexto internacional, global, mundial. E quando a gente falando assim, antes de começar a falar de logística, eu pensei assim, gente, eles são jovenzinhos e vocês estão na melhor das idades quando a gente fala de logística. Essa semana, eu acompanho muito o LinkedIn, né? A Thaís é uma ex-colega minha lá da MSC, e ela falou, tem assim, a empresa investe muito nos jovens, e ele tem, tirando todos os conceitos voltados à parte cognitiva, à parte de interpessoalidade, o desenvolvimento intrapessoal, o que as empresas hoje valorizam? Por isso que eu perguntei se você tinha a idade da aprendizagem. Hoje, o aprendiz, ele não é só a figura que vai entrar numa empresa, vai arquivar, vai auxiliar no documento e pronto.
A empresa, ela valoriza vários contextos na aprendizagem, ou no jovem na idade de vocês. E uma delas, dois critérios, né, que eu vejo que durante os processos seletivos eles são valorizados. Ah, eu preciso ter inglês, professora? Ah, vai. Na altura do campeonato, pensando em conhecer o mundo, pensando em estreitar laços, pensando em conhecer pessoas de outros países, é o mínimo, né? Por mais que eu não goste, eu não sou apaixonada pelo inglês, mas ele vai possibilitar um caminho mais fácil para o lugar aonde vocês querem estar. Então, então o inglês é um diferencial hoje? O inglês é o teu caminho. Ele não é só um diferencial, ele é o seu caminho para onde você quer chegar. A outra coisa, recursos tecnológicos. Aí a gente fala, caramba, os recursos tecnológicos. Eu fiz ontem um exame admissional em 3 minutos. Tudo online. E em 15 minutos eu já tinha tudo. Já tinha documento assinado, já tinha o ASO pronto, já tinha encaminhado para o RH, já tinha feito tudo. Então, a pandemia, ela trouxe, ela trouxe várias mudanças de cenário. Então, mudança de olhar, mudança de cenário e mudança de vida, de hábito. Então, tem coisas que não vão mais voltar a ser como eram. E quando a gente fala dos recursos tecnológicos, dentro do contexto de otimizar tempo, porque hoje nós precisamos otimizar o nosso tempo. O mundo descobriu, através da doença, que o nosso tempo é muito mais precioso do que qualquer outra coisa, qualquer outro bem. E aí, quando nós falamos da logística, a logística 4.0, quando eu peguei a faixa etária de vocês, eu falei assim, bem, eu vou criar a importância da logística na região voltada a alguns conceitos. O primeiro, não tem como falar sobre logística sem falar sobre tecnologia. É a primeira coisa. Então, a gente vai precisar estar muito mais antenado agora, não alienados. A palavra não é alienação, mas nós precisaremos estar mais providos dos recursos tecnológicos para garantir uma logística eficaz. Ela não dá mais para ser só eficiente, né? Então, uma logística eficaz. Então, logística 4.0, eu trouxe, a gente vai falar sobre isso, nós vamos falar desse cenário, a mudança do cenário do apoio logístico. Professora, divisão da logística primária, logística secundária, os apoios, embora a base seja a mesma, os avanços tecnológicos mudaram. Hoje nós estamos inserindo, por exemplo, a nanotecnologia. Então a gente está buscando recursos robóticos, tecnológicos, na área da saúde, para avançar dentro do critério logístico. Aí vocês falam assim, aí a gente começa a falar assim, peraí, mas então não dá só para ser um técnico em logística normal. Chegar e falar assim, eu tenho certificado da ETEC como técnico em logística, fiz o meu ETIM com o ensino técnico e tá bom. Não tá bom, pessoal. Nunca vai estar bom. Todos os dias a gente vai precisar se atualizar na totalidade. E os recursos hoje, podcast, Canva, Kahoot, não existe mais. Não tem como o mundo avançar, a logística avançar, a tecnologia avançar e a educação ficar para trás. Então, quando a gente fala sobre recursos tecnológicos, as pesquisas científicas, tudo que a gente tenta otimizar, né, nos critérios de automatização, é para um segundo, já foi, tem que ser, né? E por mais que os conceitos logísticos sejam os mesmos, voltados aos critérios de qualidade, da gestão de qualidade, a cadeia de abastecimento, supply chain, tudo isso está ficando cada dia mais para trás. É isso que eu quero dizer. Cada dia mais para trás. Não dá para ser um técnico em logística só com o recurso, só com o que é. Vocês vão precisar correr atrás disso, né? Vão precisar correr atrás disso. E aí eu vou começar minha apresentação falando sobre isso.
Bem, o meu nome é Márcia, eu sou professora Márcia Karfer. Eu trouxe como contexto aí a importância da logística para a região, mas não somente para a região, a logística num todo, tá? Por que eu gosto de mostrar, às vezes, o meu currículo, assim, no geral? Primeiro, nós, a todo tempo, o homem, o ser humano, todo o tempo, a nossa profissão, ela não é, de fato, aquilo que a gente escolheu agora e vai ser para sempre. É isso que eu quero deixar claro para vocês. O que eu escolhi agora vai ser alguma coisa que eu tenho que escolher e isso vai ser para sempre? Não. Não. Tá? Eu posso mudar de ideia no meio do caminho? Pode. Eu posso me identificar com outras áreas da logística? Pode. Professora, quando tem a matéria de tecnologia, a logística é uma que me fascina, porque fala sobre recursos, fala sobre dispositivos, equipamentos, fala... Bem, a gente pode amar várias coisas ao mesmo tempo e ser muito bom em todas elas, né? Mas a gente vai precisar se dedicar. Essa é a palavra. Então, eu escolhi fazer engenharia, sei lá, eu quero fazer engenharia de automação, quero fazer engenharia de produção, quero fazer engenharia civil, quero fazer engenharia ambiental, porque tem nas bases aí logística, eu quero fazer tecnologia, eu quero fazer automação, quero mudar, quero sair do E, quero ir para o sistema S. Façam exatamente o que o coração diz de vocês para fazerem. A gente começa, eu também comecei logística lá atrás, né? E aí eu descobri que não era só a logística que me fascinava. Eu tinha encanto em conhecer mundos, em conhecer pessoas, em conhecer culturas, em conhecer outros países, em conhecer outras coisas. E aí eu fui buscar dentro da logística uma formação dentro da área do comércio exterior. E aí eu descobri que só o comércio exterior não ia me auxiliar, não ia me satisfazer como pessoa. E aí eu fui buscar isso nas relações internacionais, fui fazer gestão portuária, fui fazer vários outros cursos, fiz outras especializações e com o tempo eu fui vendo que a educação precisava de mais recursos meus, né? Mais assuntos meus pessoais voltados à capacitação do jovem, do profissional como pessoa, para enfrentamento ao mundo e direcionamento daquilo que ele quer para a vida pessoal e profissional dele. E aí eu fui mudando. Então, como eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás, nem de 15, graças a Deus. E também não sou como a de ontem. Hoje eu já tenho outra ideia, amanhã eu tenho outra. Então, esse ciclo da logística que a gente fala de estar se reciclando, é diariamente. Né? O nosso pensamento é velho, a gente não precisa ser. Né? Então, tá se atualizando em várias áreas. Né? Eu não sou bom em tudo, mas seja muito bom em alguma coisa. Né? Seja curioso, seja proativo, busque encontrar a solução. E aí a maioria das empresas, professora, resolver problema? Não, a empresa, o que ela quer é o funcionário proativo, aquele que pense antes do problema acontecer, né? Mas, vamos começar aqui. Logística. Vamos começar aqui logística. Primeira coisa que eu pergunto para os jovenzinhos: vocês estão fazendo logística porque vocês gostam ou porque foi o que caiu e estão fazendo? Por que eu pergunto isso? Porque é muito triste quando você pega alguém que está fazendo um curso por fazer. Porque ele não vai aplicar o amor, ou ele não vai olhar com os olhos do amor o que deveria enxergar. Mas, se a grande maioria aqui agora na sala foram pessoas que entraram de um jeito, começaram a gostar da logística ao longo, no segundo eu estou gostando, né? E está gostando ao longo, e às vezes, e de repente está conhecendo, está satisfazendo, tem uma matéria que tá mais familiarizado a ela, ótimo, ok? Eu comecei lá atrás, então eu comecei lá no Senai. Eu comecei, na verdade, com os cursos de aprendizagem dentro da Unimonte, depois eu fui para o Senai, só recursos tecnológicos, só automação, tecnologia, robótica. Do Senai eu fui para o Senac, trabalhei na Fundação Casa, trabalhei no Ruth Cardoso, trabalhei na Escolástica, voltei agora para o Ruth. Faz 9 anos que eu tenho uma parceria com a FATEC da Praia Grande para os cursos de complementação na área da graduação, comércio exterior, né, que é a minha área mesmo. Atuo aí com uns alunos de enfermagem na Escola Circuito, em outros cursos de formação lá também.
Mês passado eu fiz o meu desligamento dessa faculdade, a Unicelv, eu estava como tutora, a tutoria para a parte de relações internacionais, a turma de relações comércio exterior, tecnólogo em logística e o pessoal de licenciatura. Eu precisei fazer uma escolha, né? Não dá para a gente ocupar vários espaços ao mesmo tempo, e eu optei em fazer um desligamento e continuar aí pelo Centro Paula Souza. Então, desde o ano passado, eu estou no Centro Paula Souza pelas capacitações de via rápida. Já peguei vários alunos do curso de auxiliar em logística, né, de várias faixas etárias, auxiliar em logística, controlador de acesso, armazenagem, estoquista, vários cursos voltados à área de gestão e negócios, assistente em recursos humanos, assistente de administrativo, recepcionista. Tem vários cursos que a gente dá pelo Via Rápido, que são as capacitações pelo Centro Paula Souza. E agora eu estou meio-meio, eu estou metade-metade. Mas eu continuo nas aulas, tenho um projeto por fora de final de semana, que é o projeto com os jovens aprendizes, né, aqui com a Prefeitura de São Vicente, e amando as coisas que eu gosto de fazer, digamos assim, resumindo, né. Bem, vamos começar a falar de logística. Quando a gente fala da logística em si, o primeiro conceito que eu pergunto para o aluno é o seguinte: o que é que você entende por logística? Ou qual era o conceito que você tinha de logística? Ah, professora, logística para mim sempre foi voltado a transporte. Tá, mas era só o transporte mesmo? A gente acaba descobrindo que não. Quando se fala da logística, o conceito dele é muito amplo, muito amplo. Sempre vai envolver alguém, uma origem, um destino, uma demanda. Então, toda logística será baseada em um start. Tem que haver a necessidade ou o desejo de alguém para adquirir um serviço ou um bem. Sem isso não há logística. Então, a primeira coisa é o start, né? Processamento de pedido. Processamento de pedido em qualquer segmento da logística vai ser dado pelo cliente. E nós iremos atender a necessidade dele, os desejos desse cliente, baseado naquilo que ele vai demandar. Então, nós atrelamos a logística a uma palavra chamada demanda, tá? Então, a demanda está baseada nos desejos e nas necessidades desse cliente. Quando isso é startup, quando existe o processamento de pedido, aí sim nós iremos elaborar o planejamento logístico. Como é que esse cliente deseja receber esse bem, ou esse serviço, essa mercadoria, essa carga, de um ponto origem a um ponto destino? Aí eu começo a fazer os planejamentos. Quem serão as pessoas que vão estar envolvidas nisso? Mão de obra, processo de armazém, embalagem, precificação desse processo. E aí eu começo a unir os apoios que existem na logística. Nós classificamos a logística como logística de atividade primária e atividade secundária. Todas são importantes, todas sem exceção. Porém, quando eu falo da logística, o intuito final aqui da integração de todos esses processos primários e secundários é fazer com que aquela pessoa inicial, que é o cliente, que fez o start do nosso pedido, tenha o desejo dele satisfeito, né? E a logística, ela não encerra, ela não termina quando eu entrego isso na mão do cliente, né? A logística, ela é o pós-entrega. Então, hoje eu trabalho com isso, né? Eu preciso saber da resposta imediata dessa pessoa que adquiriu o meu produto, né? Se estava de acordo, se não estava, onde eu preciso melhorar. E dentro desse contexto, que é o conceito logístico, a maioria dos clientes associam esse serviço à qualidade. Só que qualidade, ela é muito intrínseca, porque as pessoas acreditam que qualidade pode estar associada a valor, pode estar associada a um prazo de entrega menor, pode estar associada a um abatimento, por exemplo, uma barganha de serviços relacionados, por exemplo, a custos de armazenagem.
Pode ser que esteja associado a certificações, quando você fecha um contrato, a certificações que você disponibiliza isso em contrato para cliente, pode estar associado a free times, então a dias livres também para esse cliente. Então, qualidade, ele é muito pessoal e ele vai mudar de acordo de cliente para cliente. Então, nós podemos atender vários contextos logísticos, vários segmentos ao mesmo tempo, né? E por eles serem similares, acharem que os serviços serão iguais. E eles não são iguais, tá? Cada cliente dentro do conceito logístico, ele é um cliente diferenciado. Todo cliente é um cliente diferenciado. Embora eu faça as mesmas coisas dentro da logística todos os dias para vários clientes, atendendo várias necessidades desse cliente, cada cliente é um cliente único, ok? Cada cliente tem uma atenção diferenciada, voltada principalmente à especificidade da mercadoria que ele está tratando, né? Por que eu falo isso? Aqui na nossa região, nós movimentamos diferentes tipos de cargas e mercadorias, né? Nós temos um porto considerado como hub port, é um porto concentrador, digamos assim, e por aqui passa diferentes tipos de cargas e mercadorias. Então, desde os processos de saída e de entrada, né, Santos é considerado o maior porto da América Latina. E aí, estrategicamente, nós estamos numa região estuária, né, nós estamos numa região estuária e portuária, aonde os avanços tecnológicos e as questões relacionadas à empregabilidade, ela deveria ser voltada às pessoas da nossa região. O que falta? Ponto de interrogação. Aí eu deixo para vocês, né? Porque quando a gente fala sobre a importância da logística, na nossa região, existe também uma outra pergunta da logística para as pessoas da região, né? Qual a importância da logística existir na tua região? Você atende aquilo que a logística hoje exige no mercado de trabalho para absorver esse profissional? Então, a gente começa a se questionar. A gente está numa região em que é uma região rica de trabalho, rica de avanço, rica de desenvolvimento. Nós estamos locados, né, numa região em que está considerado o maior porto da América Latina. Mas o que falta? Será que o que falta está na educação? Está na base? Está na pessoa se candidata a uma vaga, por exemplo? E a gente começa a se questionar, né, se a logística é importante para a região, mas as pessoas acreditam que, de fato, elas são importantes para esse processo logístico na região? Olha que pergunta diferente. Eu me considero uma pessoa importante para o processo logístico na minha região? A pergunta é essa, né? Também. Quando nós falamos da logística, e tem se falado há alguns anos, as faculdades, desde acho que o ano de 2018, 2017, eles vêm abordando nas capacitações, nas formações tecnológicas, o avanço tecnológico na logística 4.0. Então, nós falamos muito, muito, muito de gestão de cadeia de abastecimento. O supply chain, o supply chain. As respostas imediatas, né, no conceito logístico. E aí, quando nós falamos de avanços tecnológicos, o cliente, ele quer saber agora, nesse exato momento, saber como está o andamento da logística da carga dele. Ele quer precisão, ele quer imediatismo. O avanço tecnológico, ele fez com que um dia fosse impactado em minutos na logística, né? A resposta precisa ser muito imediata, muito imediata. E aí a logística 4.0, ela fala desses avanços, né? Dos resultados apurados em precisão de tempo, né? Na palma da mão. Precisa ser muito, muito preciso, certeiro e imediato essas informações. Quando a gente fala da logística, essas responsabilidades voltadas à logística 4.0, ainda tem o mesmo conceito de logística de redução de custos, ele vai permanecer,
tá? Então, redução de custos com transporte, perda desses ativos, aumento da segurança do sistema. Então, quando nós falamos de avanços tecnológicos, hoje existe aí, a gente fala sobre a segurança da informação. Tudo em rede. Será que tudo que nós colocamos, né, em rede, relacionado a um conceito logístico, né, que tem como base faturas comerciais, nota fiscal, valores negociados, muitas vezes em dólares, em euros, né? Será que a segurança da informação, ela de fato acompanha esse avanço tecnológico? Será que tudo aquilo que eu coloco em sistema, né, garante a privacidade dessas informações para o meu cliente no contexto logístico? Por quê? Quando a gente dá a capacitação logística aqui pela Zatex ou qualquer outra escola técnica, o aluno precisa ter duas visões da logística. A logística nacional, que funciona, né? A logística nacional, e a certeza de que nenhum país é autossuficiente. Então, nós precisaremos, de fato, atender demandas, fechar acordos, fechar tratados. Nós precisaremos ter parceiros comerciais para projetar o nosso país para outros mundos, para outros países, e fazer com que esses países acreditem, né, na competência logística da nossa região, tá? Na verdade, é uma via de mão dupla, as duas, uma via de mão dupla. Quando a gente fala sobre a logística nacional, a gente sabe que aqui no país nós somos muito ricos em commodities, tá? Em produtos agrícolas. Nosso país, de fato, é rico, solo fértil, sim, mas em grandes quantidades, em toneladas, por exemplo, né, de matérias-primas, mais agrícolas. E os avanços tecnológicos? E aquilo que, de fato, tem valor agregado quando ele é produzido. Então, nós exportamos muita matéria-prima. Essa matéria-prima, ela é transformada, ela é industrializada e ela é revendida para nós novamente. Então, nós fazemos a movimentação muito grande em tonelada com um valor agregado muito baixo, muito baixo. Então, o avanço tecnológico, hoje, o Brasil, ele investe nesses recursos. Eu até deixei no finalzinho do slide para deixar claro que não é que eu esteja incentivando os jovens a se atualizarem tecnologicamente, mas é o caminho, não tem outro, tá? Não tem outro. Até porque o plano mestre que eu vou mostrar para vocês, que é o do Ministério da Infraestrutura, ele fala sobre avanços tecnológicos, tá bem? Até 2035. Então, ele não exime isso. Desburocratizar os processos, né? Tornar, na verdade, o crescimento do mercado mais competitivo e desburocratizar. Isso desde quando eu me conheço por logística, há 15 anos, eu ouço essa palavra. Desburocratizar processos no conceito logístico. Para quê? A fim de que nós sejamos um país mais competitivo, tá? Integrar e compartilhar as informações através dos elementos do supply chain. Então, a logística 4.0, ela tem como primícias, né, digamos assim, esses 4 elementos. Desburocratizar, integrar, aumentar os critérios voltados à segurança de sistemas, né, que é a política de privacidade voltada aos avanços tecnológicos e a redução de custos, tá? Não somente com o transporte, mas redução de custos. Momento atual hoje fez um boom a logística, né? Nós fizemos um boom, um salto internacional quando nós falamos sobre logística no mundo. Logística no mundo hoje foi feito desde o ano passado. A gente fala assim, logística é planejar. Mas a primeira ideia, de quem eu vou comprar tudo isso? De quem eu vou comprar? Como é que eu vou trazer? De que forma eu vou trazer? Aonde eu vou acondicionar isso? Como vão ser essas embalagens?
como vão ser as áreas, né, de armazenagem para essas vacinas. Então, tudo isso precisou de um planejamento estratégico, antes que, de fato, acontecesse. E aí entra nós, né, entra a logística. Como foi a logística no mundo para o combate, né, para a compra, na verdade, do IFA, para a produção desses insumos das vacinas e como está sendo feita a distribuição disso em critério mundial. Aí entra nós, entra a logística, né? Embora a logística não vá trabalhar sozinha, porque vai entrar logística, vai entrar conceitos portuários, vai entrar conceitos aéreos, irão contar conceitos de armazenagem, distribuição de carga, fornecedor, contratos internacionais, vão entrar várias coisas. Mas foi necessário parar para planejar. Isso é logística, né? Foi necessário parar, criar um plano estratégico para poder colocar em ação. Isso é logística. Quando nós falamos da vacina no mundo, a primeira coisa, toda vez que a gente fala sobre a logística, sendo ela nacional ou internacional, vão existir aí os acordos. Aí eu já falei sobre isso e vou frisar de novo. Nós não somos países, ninguém é autossuficiente. E aí, para que de fato para que de fato acontecesse a logística mundial voltada aos insumos, né, e ao sucesso, digamos assim, da produção da vacina pela matéria-prima lá, o IFA, foi necessário aí esses acordos internacionais com outros países, né, para a produção da vacina aqui no Brasil. Toda negociação é baseada em preço, isso a gente já faz na logística comum, na logística nacional, preço, atribuição de qualidade, prazos de entrega, como vão ser feitos modais de transporte, quais são os meios de transporte que serão utilizados. No nosso caso, a gente está fazendo a utilização do modal aéreo, porque é o mais rápido. Como vão ser feitas as armazenagens desses insumos, o processo de gestão de estoque e como foi negociado aí os impostos e as taxas voltados a esse processo aí logístico. Dentro das negociações, ainda, né, todos os países aí têm como base participar de blocos internacionais para facilitar as reduções tarifárias, né? Então, essas barreiras que nós encontramos em cima de compra de insumos, né? Foi a primeira coisa pensada no processo de planejamento logístico. Então, a primeira coisa que o governo fez quando fez a negociação aí fora foi colocar a tarifação zero, né? Todo e qualquer insumo ou artigos voltados ao combate ao Covid, na importação disso aqui para o Brasil. Então, todos eles estão, né, a taxas zeradas. E foi o primeiro conceito voltado a essas negociações internacionais. Aqui no Brasil, foi feito todo um plano logístico voltado ao processo de transporte. Então, qual modal isso vai chegar aqui no país, de que forma vai ser distribuída. Então, houve aí a intermodalidade, né, tanto aérea quanto rodoviária de carga. Houve, na verdade, a compra de refrigeradores de quase 2 metros de altura para atender a condição de temperatura dessas vacinas, né? Então, tem vacinas aí, por exemplo, que é o caso da Pfizer, que ela tem que estar condicionada a temperaturas de menos 70 graus Celsius, né? Então, foi adaptado, foi feito as compras, né, desses refrigeradores gigantes, processo de embalagem, foi pensado na embalagem primária, foi pensado na embalagem secundária, foi pensado nas embalagens terciárias, né? De que forma iam ser acondicionadas para que chegassem a tempo e serem utilizadas dentro do prazo, que é o prazo que ela tem, né? Para ser atendida dentro dessas validades. E dentro desse contexto, entra aí mais um avanço tecnológico. Como fazer com que essas vacinas elas
tenham uma blindagem protetora a fim de destruir bactérias e vírus nos processos de envelopamento dessa vacina dentro dos laboratórios. Uma empresa de Santa Catarina ganhou uma licitação, né, foi colocado uma licitação e uma startup, né, de Santa Catarina venceu o projeto com um recurso tecnológico de nanotecnologia, né, a fim de criar uma espécie, né, um elemento que é o elemento de blindagem, uma blindagem protetora, a fim de evitar aí contaminação por herpes humanos, né, nessas embalagens. Então, mais uma vez aqui a tecnologia, né, dentro do conceito da logística 4.0, associado aí aos processos logísticos. Bem, no Brasil, existe um ministério chamado Ministério de Infraestrutura. Esse ministério ele tem uma política que nós chamamos de PNL 2035, que é o Plano Nacional Logístico administrado pelo Ministério de Infraestrutura. O que ele tem como característica? Tornar mais dinâmico a movimentação de cargas em todo o país, dentro dos modais rodoviário, ferroviário, dutoviário, hidroviário e as navegações de cabotagem. O que ela quer dizer com isso nesse plano gestor, né? Ela faz a administração de toda a movimentação de carga nacional. E ela tenta, né, até 2035, colocar projetos para viabilizar um dinamismo nesse processo de movimentação nacional de cargas, através de todos os modais. Todos os modais. O que nós precisamos entender para fazer parte desse contexto, que é o contexto da política nacional logística? Nós vamos precisar entender um pouquinho de leis. Então, como funcionam as leis nacionais, as internacionais, entender sobre contratos, entender sobre a logística nacional e internacional de cargas, sobre operações portuárias. A portuária aqui entra também as operações aéreas, tá? Então, todos os modais aqui. Quando a gente fala de operações portuárias, operações aéreas e operações ferroviárias. Sistemáticas de importação e exportação, entender sobre a parte de documentos. Então, muitos documentos são eletrônicos, muitos documentos deixaram de ser impressos e eles são eletrônicos. Entender sobre teorias e práticas de câmbio, né? Porque muitas negociações serão feitas em moedas estrangeiras. Entender sobre a responsabilidade civil aqui no Brasil. O Brasil, obrigatoriamente, todas as cargas em movimentação nacional, elas precisam ter um termo de responsabilidade civil voltado aos seguros nacionais de carga. Então, por mais que essa carga venha de outro país, sem o seguro obrigatório pago, quando essa carga desembarca, né, de uma zona primária aqui no país, ou nos aeroportos, ou nos portos nacionais, a empresa que vai fazer a distribuição da carga precisa ter o seguro nacional de carga obrigatório, tá bem? Entender um pouco sobre negociações, tipos de armazéns, embalagens, sistemas de tecnologia, cadeia de abastecimento e ter um pouquinho de entendimento no inglês intermediário, tá? Esses são pelo menos uns itens básicos para se inteirar sobre esse processo logístico. Quando nós falamos da logística nacional, toda essa cadeia, que é a cadeia do ciclo de abastecimento e suprimentos, ele tem como característica algumas atenções que são especiais quando eu faço um processo nacional. Me atentar ao transporte, me atentar ao tipo de embalagem, ao armazém, tempo de armazenagem que vai ficar, período, qual vai ser o tipo de embalagem, qual vai ser o tipo de mercadoria que vai ser estocada, qual o tempo que vai ser estocado, quanto vai ser cobrado por essa estadia nesse cliente, como vai ser feito os processos em picking, distribuição dessa carga, tudo isso eu levo em consideração nos processos de armazenagem. E entender sobre seguro de carga, os principais serviços atrelados a esse processo,
As condições de pagamento, porque, de certa forma, ainda é o nicho, né? O cliente quer saber, o que puder facilitar, redução de custo e facilitação de pagamento para ele, melhor ainda, porque atrelado a isso tem muitos impostos, né? Que o cliente já paga por fora, e tudo isso atrelado a resposta imediata no processo que envolve a tecnologia. Esse aqui eu vou deixar um pouquinho mais lá para o final, quando eu for falar de tecnologias, voltar a falar de tecnologias. Tecnologias. Esse Plano Nacional Logístico, que é esse do Ministério de Infraestrutura, a primeira coisa que ele fez no ano de 2011 foi desburocratizar papéis. Então, o porto, eu vou começar a falar do porto, né, porque a nossa região ela é focada nele. No ano de 2011, o Porto de Santos, ele tinha uma concentração muito grande de papéis, movimentação de papéis entre os órgãos anuentes. Então, quando uma carga chegava aqui, demorava dias, por exemplo, para fazer liberação de um processo. No ano de 2011, esse Ministério de Infraestrutura decidiu criar um software chamado Porto Sem Papel, ou PSP. Então, o conceito é exatamente esse, PSP, Porto Sem Papel. E a ideia era tirar todas as impressões, todos os papéis, os documentais, e digitalizá-los. Então, eles virariam documentos eletrônicos. Isso em 2011. Foi implementado em 2011. 2013 já começou a rodar, já foi um sucesso. E cerca de 75 documentos foram retirados, né, desse processo. E tudo isso só com input em sistema agora. Só com input. São 375 itens que são imputados no sistema, e aí ele faz a integração desse banco de dados. O que ele foi, na verdade, esses 75 documentos viram um documento que nós chamamos de DUV, né? Que é o documento único virtual. Esse documento único virtual, ele é uma declaração geral, né? É uma declaração geral da empresa que vai fazer a movimentação de carga pelo porto, e aí ele faz a interseção e a integração de informações para as autoridades portuárias, para a Marinha, que é representada pela Capitania de Portos, pela Anvisa, Alfândega, Polícia Federal, o MAPA e todos os outros órgãos que nós chamamos de intervenientes, tá? Então aqui entra Polícia Federal, Receita Federal, entra o comando de produtos controlados aí do Ministério do Exército, todos eles entram aí como órgãos intervenientes. Anvisa, MAPA, CENEM, que é o Conselho Nacional de Energia Nuclear, todos eles entram aqui como demais órgãos. Então, a primeira coisa foi tirar, desburocratizar, né? Todo esse entrave que tinha com todos esses anuentes quando uma carga chegava pelo Porto de Santos, eliminar 75 papéis, colocar todos eles em um único documento, que é o DUV, e esse único documento, ele é interligado nesse banco de dados, né, do PSP, com todos esses órgãos aqui que fazem as anuências, dão os deferimentos em um único sistema. Então, a primeira coisa foi lá atrás, 2011, começou uma política voltada às questões ambientais e a recursos tecnológicos, né? Onde teve aí investimento de milhões para que a Serpro, né, que é a empresa de banco de dados aí do governo federal, criasse e implementasse esse sistema a título nacional, tá? Todos os portos no mundo, ele começou aqui pelo Porto de Santos, mas todos os portos nacionais já possuem o projeto PSP, que é o Porto Sem Papel. Então, o que levava, por exemplo, 15 dias, né, 15, 20 dias para dar baixa num sistema, com tanto documento, é feito com 3 dias de antecedência antes desse navio chegar aqui no Porto de Santos. E aí eles conseguem 1 hora fazer os trâmites legais. Dentro do contexto da política nacional, do Plano Nacional Logístico, existem aí
eles, na verdade, eles são voltados a 4 pilares, né? A infraestrutura terrestre, a infraestrutura aquaviária, a infraestrutura e os softwares e a modernização da gestão de operações. Resumindo tudo, quando nós falamos do processo aquaviário, aqui eles pretendem futuramente, né, todo o sistema de sinalização náutico e de batimetria desses navios. Existe um projeto chamado VTMS, que só está funcionando por enquanto no porto de Vitória, aqui no Brasil, mas ele é um sistema de monitoramento de tráfego de navios. Então, antes mesmo que esse navio chegue na nossa barra, né, no nosso porto, no nosso acesso ao canal do Porto de Santos, ele é monitorado por via satélite, tá? Então, por mais que no Porto Sem Papel a empresa, o agente, né, notifique quais foram os portos que ele passou e quais serão os portos que ele irá, esse sistema ele funciona através de torres, né? Nós temos três torres aqui na Baixada. E aí a Codesp pretende fazer esse monitoramento do tráfego marítimo em tempo real. Hoje não acontece ainda, mas ela pretende fazer isso em tempo real. Aí entra a tecnologia. Parte de infraestrutura terrestre. Quando a gente fala da infraestrutura terrestre, a Codesp também tem um projeto chamado Portolog. Esse projeto Portolog, ele também é um sistema de monitoramento que vai desde a origem da carga até a descarga dela no Porto de Santos. Então, esses 2 sistemas aqui, tanto terrestre quanto aéreo, são sistemas tecnológicos voltados à tecnologia de informação, baseado em sistemas de GPS, tá? Com etiquetas inteligentes que a gente chama de RFID. Então, os 2 sistemas são sistemas tecnológicos. Aqui, dentro do processo de infraestrutura e software, a Codesp pretende imputar, né, com todas as empresas aí de transporte rodoviário de carga, empresas marítimas, o software do SAP. Até coloquei aqui, ó. Então, ela pretende trabalhar com a automação, trabalhar aí com a implementação do SAP, então tornar a plataforma, né, fazer a implementação do SAP de forma a migrar alguns sistemas, tornar mais visível, né, contratos administrativos e fazer toda essa gestão documental através de sistemas eletrônicos de informação. Então, quanto maior for, né, a precisão, o tempo voltado a avanços tecnológicos de respostas imediatas na logística, para ela é melhor. Esse sistema aqui, eu coloquei assim, a região e a importância. Aqui é o sistema de CCO do Porto de Vitória, onde já funciona, né, os sistemas de monitoramento de tráfego marítimo. Lá foi o primeiro porto que deu certo por conta do investimento financeiro que chegou primeiro. Aqui o projeto Portolog, ele também funciona, também é um sistema de monitoramento que vai desde a origem, então nenhuma carga sai da origem e vá para o seu destino sem que haja uma autorização prévia, né, da autoridade, através desse sistema, que a gente chama de cadeia logística portuária inteligente. Então, o Portolog, ele é um sistema, ele já existe um piloto dele, né, mas por conta de recursos financeiros, ele, de fato, ainda não está operando, ele só está em papel. Aqui precisa ter a implementação de antenas, né, de RFID. Os sistemas OCRs já existem dentro dos operadores aqui nacionais. As empresas logísticas de transporte precisam adaptar toda a frota dela com as etiquetas inteligentes também, né? E aí entra a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a fim de automatizar todo esse sistema. O próprio sistema, que é esse do Ministério de Infraestrutura, que fala sobre o Plano Nacional Logístico, prevê, até 2035, uma integração da malha ferroviária aqui no Brasil, tá? Pretendem.
E aí, dentro desse contexto, que é o contexto aí dos processos logísticos, pergunto eu para vocês. Deixa eu interromper aqui. Pergunto eu para vocês. Avanços tecnológicos. A logística é importante para a nossa região, mas nós estamos preparados para atender esses avanços tecnológicos, de fato, quando tudo isso chegar aqui para nós? Cadê? Aberto? Aberto. Eu acho que esses avanços são importantes, mas eu não sei se a nossa região está preparada. Pode ser que esteja um pouco para alguns, mas eu ainda acho que falta bastante capacitação e investimento em certas áreas. Capacitação e investimento. Vocês sabem que quando a entrada de Santos, ela já estava prevista há muitos anos, que é a entrada nova de Santos. Há muitos anos, por conta do alto fluxo, né, de veículos no período de safra. Isso estava no papel, eu fiz um projeto da faculdade ainda no ano de 2015 falando sobre isso. E saiu agora há pouco tempo. Quando se falava da safra aqui na nossa região, Praia Grande não sofre tanto com isso, né? Não sofre tanto com isso. Embora seja uma região grande, faça parte aqui da Baixada Santista, mas ela não sofre tanto com isso. Quando nós falamos sobre safra, no ano de 2011, o Brasil perdeu contratos milionários com a China por conta de quilômetros e quilômetros de veículos que ocuparam a Alemu em Santos por conta de falta de planejamento logístico. O que os produtores faziam? Eles pegavam a safra, contratavam as empresas lá no Mato Grosso, colocavam todos os caminhões na rua e mandavam para Santos, sem planejamento nenhum. Colocou, mandou. E nós pegamos filas gigantescas, né? E os terminais, todos os armazéns cheios. A Ecopátio em Santos não conseguiu dar conta de receber tanto caminhoneiro na Baixada naquele ano. E muitas safras foram desviadas do Porto de Santos e foram transferidas para outros portos, a fim de que os chineses recebessem isso. Muitos contratos de Santos foram cancelados naquela época, e aí a Codesp pensou assim, gente, nós temos um Porto Rico, nós somos uma região rica, precisamos ser inteligentes. O que eles fizeram? Começaram a implementar esse sistema que eu falei para vocês, que é um sistema de agendamento prévio. Então, eles fizeram o agendamento prévio com um produtor. Senhor produtor, quando finalizar a soja, o milho, qualquer coisa que venha aí da região centro-oeste para cá, nada virá para Santos sem uma comunicação prévia. Como foi feita essa comunicação? Assim que eu faço a produção, faço toda a produção, faço a colheita. Quando eu faço a colheita, o produtor ele é obrigado a contactar o porto destino, que é aqui, o porto origem aqui, para informar com previedade o agendamento desse caminhão para o Porto de Santos. Ele vai direto ao terminal? Não. O porto, ele tem uma parceria com 2 pátios reguladores, que é principalmente a Ecopátio em Cubatão, e aí esse caminhão é destinado direto para lá. No start do operador, é que ele recebe o ok para sair do Ecopátio e fazer esse transit time. Então, hoje, hoje não, desde 2011, com o monitoramento, existe um monitoramento feito pela Codesp, porque tem uma multa, né? Precisou aplicar multas milionárias, por exemplo, na desobediência. Então, na desobediência de mandar um caminhão para cá, sem que haja de verdade um agendamento prévio, você vai ser autuado. Então, quando você falou, eu gostei de você falar isso, Gustavo, nós estamos inseridos em avanços tecnológicos, dói no bolso algumas coisas. Então, é preciso doer no bolso algumas coisas, né? O que de fato precisa ter área, vai ter para todo mundo? Eu vou te falar que tem mercado, mas não tem gente para o mercado. É diferente. Sabe? Existe um mercado e não tem gente para o mercado. Então, na idade de vocês,
né? O Léo falou assim, professora, a importância da logística para a região. Eu falo, gente, vocês são importantes para a região, mas será que estão, de fato, preparados para se colocarem, né? Se colocarem a essa disposição, pegar o tempo de vocês, se dedicarem a estar, a usar esse tempo da pandemia para mudar currículo, para mudar olhar, para mudar cenário, para falar que é importante. Hoje, essa semana, quando eu vi esses jovens ingressando na MSC, todos jovenzinhos, eu falei assim, Thaís, o que eles precisam ter? Ela falou, professor, inglês. Eu falei, tá, e o que mais? Entender, tem que ser muito rápido na mão. Como assim muito rápido na mão? Eles precisam ter uma digitação rápida, eficiente. Por quê? Porque eles digitam documento. E precisa ter precisão na digitação. Foi a segunda coisa que ela falou para mim. E a terceira, está estudando. Não pode parar de estudar. Inglês, tecnologia, entender de recursos tecnológicos, ela falou, ser muito rápido em digitação e não parar de estudar. São os 3 quesitos assim principais. E é só a MSC? Não. Várias outras empresas, né, pedem e exigem isso. Então, essa Carfer que eu mostrei para vocês foi uma empresa que eu acabei criando para dar as capacitações. E hoje, né, não dá para trabalhar só, eu sou dinâmico, eu sou proativo, eu sou pontual, comunicativo. Não dá para ser só isso, né? O currículo de vocês, quem vai fazer são vocês, dentro do critério que o avanço tecnológico pede para nós, né? Eu sei internet, você sabe internet ou sabe mexer no Face? Eu falo. Você sabe o pacote Office ou você só sabe digitar um texto? Você sabe Excel? Você sabe o básico do Excel? Ou você sabe fazer gráficos e fórmulas avançadas, né? Avanço tecnológico. Professor, eu posso fazer na folha? Tá, mas você sabe usar o SemaCloud? Você sabe usar o Canva? Você sabe fazer um podcast? Você sabe participar, fazer um vídeo e jogar? Então, eu começo a perguntar e a incentivar, a instigar o aluno a falar para ele que o momento da desgraça tem que ser um momento que vocês irão começar a falar assim, gente, eu não posso passar pela pandemia, entrar e sair dessa pandemia como eu era. Eu preciso ser diferente. Eu perguntei da aprendizagem por quê? Muitos alunos meus fazem todos os processos seletivos, envio de documento, entrevista com o gestor, tudo é pela internet. Tudo, absolutamente tudo é pela internet. E outra, nunca mentir sobre aquilo que você não sabe fazer. Eu fiz um cursinho, peguei lá o certificado e coloquei no meu currículo. Ok, mas você sabe fazer? Porque o gestor vai falar assim para você, estamos aqui ao vivo. Entra aí no SemaCloud e faz um mapa mental com isso e isso e isso. Perdeu a vaga. Então, o avanço tecnológico, ele vai nos auxiliar? Vai. Né? Ele vai... muitas empresas ainda tendem, né, a fazer os agendamentos prévios, né, para ver o candidato olho no olho, mas a maioria, isso não vai voltar mais, tá? Pelo que eu entendi. Audiências, minha irmã faz audiências. As audiências, elas são virtuais. O juiz decreta virtualmente, assina eletronicamente, certificações digitais, né? É tudo virtual. Então, se a justiça já está assim, desde o ano de 2009, né? E a pandemia, ela só trouxe isso. A pandemia tem coisas que nós não vamos voltar atrás. E a logística 4.0, ela vai se... Depois das vacinas, tem coisas aqui no país e no mundo que não vão voltar mais a ser o que era antes, né? Não dá para esperar a carretinha, o motor, não dá para esperar isso mais, né? A logística, ela precisa ser imediata, precisa ser precisa, precisa ser agora. É agora, não dá para esperar mais, é isso que eu quero dizer. Então, utilizem o tempo de vocês. A nossa região é importante, a logística é importante para a nossa região? Mas eu sou um agente importante para a logística na minha região?
essa é a pergunta que eu deixo para vocês, né? Eu não sei quem tem o desejo em fazer algum outro curso. Ah, professor, eu penso em fazer DS, eu penso em fazer farmácia, eu penso em fazer biomedicina, eu penso em fazer... A logística, para mim, foi só a ponta. Eu penso em muito mais disso aqui. Eu tenho outra visão para minha vida. Eu penso em trabalhar com drone. Gente, os drones. Tem uma aula que eu dou de tecnologia da informação, até pedi para o Léo uma vez. Drone. Drone. Não se coloca mais a mão para mexer com agrotóxico. Hoje, o caipira da fazenda, ele precisa estar inserido no contexto tecnológico. Por quê? Porque ele precisa disso, né? Senão ele fica para trás. Ele começa a ver que ele não avança. Por quê? Porque ele não investiu nele. Ele não investiu em tecnologia. Ou quem está comprando isso dele, ou aqui no Brasil ou fora, que é isso imediato. Você consegue, através das ondas, né? Tirar. Eu tô na minha casa, São Vicente, e eu consigo agora estar com vocês na Praia Grande em tempo real. Então, a logística 4.0, ela não vai regredir. E depois dessa doença, ela só tende a avançar. Quem não se qualificar e se de fato tornar claro que eu sou importante para o contexto logístico da minha região, vai ficar para trás, em qualquer área, tá? Não é só logística, não é só ADS, não é só portuária, não é só comércio exterior, não é só biomedicina, automação, nada disso. Os controladores de acesso, que eu dei treinamento no mês passado, todos eles, todos os 16, eu fiz a capacitação voltada a recursos tecnológicos. Não dá para ser diferente, né? Não dá só para ser cara e crachá. Eles precisaram entender de conceitos tecnológicos. Se foram atrás, eu não sei, né? Mas eu acredito que quem ficou com a sementinha, se for investir nisso, vai fazer a diferença e vai estar empregado. É diferente, né? Algum de vocês relacionado a... se sentem importantes para esse contexto, que é o contexto tecnológico da logística 4.0 para a região? Acreditam que, de fato, a pandemia ela vai abrir um olhar, né, diferenciado para as condições de automação depois da vacina? Eu acredito que vá sim. Que é uma coisa que vem cada vez mais crescendo no mercado, e se a gente não usar, se a gente não souber se qualificar, vai estar tudo perdido. Isso mesmo, Diego, Maria Luísa, Alexandre de Almeida Bernardo Júnior. Onde entra a logística aqui na nossa região quando a gente fala sobre essa logística de precisão, né? Vocês viram que quando a gente fala da vacina, existe todo um planejamento, todo um ajuste, né? De quem eu vou comprar, como eu vou comprar, quando vai chegar, quando vai ser entregue, por onde vai ser entregue, aonde vai ser distribuído, onde será armazenado, quem vai fazer a fabricação, como vai ser feita a divulgação para as pessoas através da mídia, ou através das redes, né? Quais serão as pessoas, os grupos prioritários. Aí entra dados quantitativos e qualitativos, né? O governo, hoje de manhã já ouvi, eles conseguem saber em tempo real hoje quem foram as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose, só não sabem o porquê não tomaram a segunda dose, né? Então a gente fala sobre as estatísticas. Estatística entra em logística, nós vivemos de estatística, nós vivemos de dados. E aí quando a gente fala da logística, toda vez que eu estou com aluno de logística, pessoal, faça um planejamento, fazendo de tudo para que tudo dê certo na logística, mas trabalhem sempre com plano B, C e D. Por quê? Porque tudo pode dar errado, tá bem? Motorista pode atrasar, pode acontecer um acidente na serra, pode, ao invés de colocarem lá para condicionar uma temperatura 16, colocaram lá 15, deu avaria nessa carga. A gente está aguardando um fornecedor e esse fornecedor, por algum motivo, não entregou tal mercadoria. Então, nós sempre vamos trabalhar com a logística de forma estratégica. A gente faz um planejamento contando que ele dê certo e também com a probabilidade de que ele vai dar errado. Então, deu errado a primeira, como é que eu vou fazer com a segunda?
E se o segundo plano deu errado, eu tenho que ter plano C. Então, quando a gente... Logística, o curso de logística é para quem trabalha exatamente com planejamentos estratégicos. A gente vive pensando nas possibilidades de que tudo vai dar certo, mas com a probabilidade também de que tudo dê errado, tá bem? A gente teria aí uma demanda para receber de vacinas, por exemplo, da IFA, que nem saiu da China ainda. E aí, o que aconteceu? Qual o noticiário de hoje de manhã? Butantan paralisa. Eles fizeram uma estratégia, que era uma estratégia para receber na data correta, tal, não vão receber, então não vai ter vacina, não vai ter produção. E aí, não tendo produção, existe um replanejamento logístico para isso, né? Até quando, de fato, essa IFA, no dia feliz, sair da China. Fica aí a pergunta para vocês, né? A logística é importante para nossa região, mas, como diria Gustavo, ainda caminha a passos largos algumas coisas aqui, tá? Embora eu fale de recursos, avanços tecnológicos, monitoramento da receita, monitoramento de DTA, a gente fala de monitoramento, de controle, de tecnologia, mas ainda andamos a passos curtos quando a gente fala sobre isso. O plano prevê que até 2035, toda essa política voltada a tecnologias, 2035 está perto, né? Toda essa política voltada a tecnologias, implementação de SAP, implementação de ERP, implementação de softwares, etiquetas inteligentes, RFID, banco de dados gigante para fazer controle de monitoramento, rastreabilidade de carga, rastreabilidade de caminhão, da origem ao destino, rastreabilidade de navios que vêm de qualquer outro país no mundo, por exemplo, aqui para Santos, isso aconteça de forma real. Se vai acontecer, não sabemos ainda. Eu vou mostrar um negocinho aqui para vocês, antes de eu me despedir, que eu sempre mostro quando eles falam assim, nossa, professora, mas a gente consegue ver isso agora, em tempo real? Eu falo, sim, vocês conseguem ver isso agora em tempo real. Quem deveria fazer a gestão, que seria a gestão em tempo real, não consegue fazer isso. Por quê? Porque não existe alguém que faça a alimentação dessa plataforma para eles. Pô, mas e o pessoal de tecnologia da informação? Pois é, não sei onde eles estão. Mas, como pegando as falas de Gustavo, a gente fala tanto dos recursos das tecnologias aqui, e eu vou mostrar um site para vocês agora, que eu falo assim, os menininhos de portos e o pessoal lá de portos e logística lá em Santos. Pessoal, é o seguinte, tem um site, que seria o site do mestre, né? Autoridade portuária. E aí ela fala exatamente assim, é assim, 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 assim. É do jeito que ela é? Não. Abra um site, está desatualizado. Então vamos no site real. Vamos ver em tempo real, nesse exato momento, às 15h37, por via satélite. Como está parado, quem está parado, o que está fazendo, aonde está fazendo, quanto está descendo. E aí eu vou mostrar isso para vocês. A gente consegue fazer isso através do Waze, através do sistema... eu tenho um rastreador da Porto Seguro, então eu consigo saber onde está meu carro, se mexeu, se não mexeu, eu consigo ver tudo isso em tempo real. E esse é um sistema em GPS, só que ele é um sistema mundial. Então ele é um sistema de tráfego marítimo mundial. Eu quero que você dê uma olhadinha. Eu gosto muito dele. Olha que show isso. Eu vou aumentar só um pouquinho aqui. Assim como vocês, de vez em quando, utilizam o Waze, né, para fazer o processo de monitoramento, saber tempo real, por exemplo, no rodoviário, a gente consegue fazer isso para o marítimo. Então, aqui tem todos os do mundo, todos os portos do mundo. Eu vou fixar mais aqui no Porto de Santos. Ó, vou fixar mais aqui no Porto de Santos. Aqui a gente consegue visualizar em real mesmo. Ó, Praia Grande,
Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá. A gente consegue visualizar em tempo real quais são as embarcações que estão posicionadas. Por quê? Porque a cada 2 ou 3 minutos, eles mandam por via satélite, sistema radar, por exemplo, via satélite, essa localização exata dessas embarcações. Então, aqui, ó, na Barra, em Santos, nós temos todos esses navios atracados, né, aguardando para entrar. Aqui nós temos Praia Grande, São Vicente, Santos, a área estuária, né, que faz aí Guarujá, Santos. E aí eu vou pegar a entrada do canal, que é a ponta da praia, ó, entrada do canal. Aqui é o terminal de grãos, então grãos, exportação de grãos, é o corredor de exportação de grãos. Nesse exato momento, se você for atravessar a balsa de Santos para o Guarujá, se você tiver com esse aplicativo no celular, você consegue visualizar em tempo real que ele está atracado lá. Então, é um navio que ele veio para Santos, ó. Ele atracou aqui em Santos, está lá no terminal de exportação de grãos, o navio graneleiro, né? Tem todos os dados dele, aí vem nome, vem bandeira, vem tudo em tempo real, de onde ele estava, para onde ele veio, para onde ele vai. Lá na entrada de Santos, bem na entradinha, nós temos aqui, ó, a Lemoa. Então, eu vou aqui, ó, a Lemoa, que são os terminais de granéis líquidos, e aqui nós temos a BTP. Eu vou pegar uma embarcação só deles, deixa eu pegar o próprio MSC. A última atualização foi de 1 minuto. 1 minuto atrás. Nós temos uma embarcação da MSC, que veio do Porto de Navegantes para o Porto de Santos, ele veio de Navegantes para o Porto de Santos. Essa embarcação aqui, ela tem... Aí vem todos os dados, todas as características dele, né? Então a gente consegue saber de fato, em tempo real, várias coisas. Isso é tecnologia. Isso é a tecnologia. Então nós conseguimos saber que ele veio do Porto de Navegantes, ele vai ficar em Santos. Ó, previsão de atracação dele. Ele tem 3 anos só de uso. Então, é um navio novo, né? Foi fabricado em 2018. Tem capacidade aí para 10.776 teus. Capacidade boa, né? Para 10 mil teus. Veio aí do Porto de Navegantes. É um navio que ele tem capacidade... Ele tem 314 metros de comprimento. Bandeira da Libéria, por exemplo, é um navio porta-containers, e ele tem de largura 48 metros. Então, aqui, ó, quando a gente fala de tecnologias, a gente consegue saber em tempo real de tráfego aéreo, tráfego ferroviário, tráfego marítimo e o rodoviário de cargas, através de sistemas. Então, esses sistemas, eles conseguem disponibilizar, né, para nós, em tempo real, vários conceitos que se não houvesse esses recursos, né, a gente não conseguiria atender aí o cliente de uma forma precisa. É isso. Eu gosto muito dessas matérias que envolvem tecnologia e precisão na informação, né, respostas imediatas. O cliente quer saber, o que ele quer saber? E aí, através ou do número de booking, ou o número da carreta, o número de chassis, a gente consegue saber em tempo real todas as informações desse cliente. Tá bem? Prof. Léo, cadê tu? Tô aqui, tô te ouvindo, tô Você vendo tá me aí. ouvindo? Você gostou desses recursos tecnológicos? Eu pretendo utilizá-los agora nesse semestre aí com o pessoal de log, de ADM. Quem sabe fazer um hackathon, estou pensando, né? Fazer com que eles participem de feiras mesmo, hackathon, inova, sabe? Mas voltado, de fato, a avanços, né? Implementar a logística, fazer projeto interdisciplinar,
projeto integrador, mas que a gente tenha participação de empresas, sabe? Voltar, startups também, né? Voltar da área de avanços. Tentar pegar empresas pequenininhas de logística que não tenha recurso, talvez nenhum tecnológico, e alavanque, né, os processos deles através de tecnologia, digamos assim, porque é o boom do momento, não dá para ser diferente. Não dá... Aliás, isso que nós vivemos hoje nunca mais vai ser igual, então não dá para ser diferente. Sim, verdade, porque essa mudança que trouxe agora para o mundo inteiro, estão falando até nos Estados Unidos aí que querem também voltar a sair sem máscara e tal, que já começaram a vacinar até de 12 a 15 anos lá, Sim. mas trouxe novos panoramas aí, ou paradigmas para a situação geral, não só para a empresa como para nossas vidas, né? E aí também na logística. Eu tinha mostrado para eles um outro momento, o Traffic Marine aí que você mostrou. Eles tinham visto aqui na aula Ai, que show! É que é a aula de tecnologia da informação, então muita coisa que você falou também casou aí. Até coloquei no chat que o RFID era a próxima matéria que eu ia falar, e você citou do Porto. Geralmente eu uso um estudo de caso lá do Porto de Paranaguá, que eles fizeram com RFID para monitorar os caminhões que chegavam no Porto. E eu acredito que eles tenham gostado aí também. Foi muito bacana, deixei gravado aí para quem não pôde, né, estar, porque às vezes tem aluno que tem equipamento compartilhado, tem infelizmente alguns que estão trabalhando no horário de aula. Eu não sei essa turma se tem aí quantos são, mas mais cedo eu estava numa outra turma que tem uns 3, 4 que estão trabalhando. E agradeço aí a você, não sei se eles querem falar alguma coisa, perguntar. Ai, deixa aí aberto para eles. A gente tem aí o primo do Neymar aqui na sala, não sei se ele quer falar. Cadê ele? Ah, você já falou o nome dele umas 3, 4 vezes. Alexandre de Almeida ou é o Gustavo? Nossa, Alexandre, você já ficou famoso aí, ó. Primo do Ney. É Tô com ele? vergonha, pessoal. Alexandre de Almeida Bernardo Júnior. Primo do Ney. Primo do Ney. A gente precisa fazer, quando eu falo isso, e assim, não é por conta só da ETEC, eu acho que esses avanços, os avanços mesmo, sabe, os avanços, eles precisam se tornar acessíveis. Não existe a concorrência, não existe quem é o aluno do Senai, não existe quem é o aluno da ETEC, não existe quem é o aluno da Federal. A gente precisa tornar, enquanto tiver essas divisões, né? Eu sou bom porque eu sou do Senai, eu sou bom porque eu sou da ETEC. Nós somos bons porque nós amamos aquilo que a gente faz, né? E aonde há integração, não há concorrência. Se de fato tiver essas eu faço muita das questões daqui para o final do ano, né? Se de fato houver essas startups, sabe, em que a gente possa, Alexandre de Almeida Bernardo Júnior, se de fato tiver essas startups, a gente puder de fato estar inserindo alunos, né, alunos da ETEC, alunos do Senai, participar de hackathons, tinha aí no IMB vários processos, prof, que a gente nós podemos, né? E pegar startups para ser parceiras nossas, né? Parceiros, nós não vivemos sozinhos. Pegar para ser parceiros, né? Alunos que apresentem TCCs inteligentes. E, professora, mas eu não sei fazer. Tudo bem, não sabe fazer? Não tem alguém de automação que pode nos auxiliar? Será que não tem alguém de ADS que pode nos auxiliar? Será que não tem alguém de segurança de informação que pode nos auxiliar? Um projeto, ele é um projeto quando ele tem a união de várias cabeças boas pensando junto. A gente não consegue fazer tudo e ser bom em tudo, né, sozinho. Então, vamos pensar para o próximo semestre, né? Ainda mais eles estão no segundo, já coloca a cabecinha deles para né? De patrocinadores de RFID, de verdade, das etiquetinhas inteligentes, fazer uma visita, sim, no Senai, pegar professor de automação, pegar professor de robótica na Fortec. Vamos atrás de informação, pessoal. Ninguém consegue nada sozinho. Uma excelente ideia gerada por vocês pode gerar bolsa, pode gerar bolsa mesmo para pesquisa, abertura de porta para uma USP, abertura de porta para uma federal. Então, pensar grande, pensa em grande,
Hein, prof? Fiz uma propaganda do Pense Grande. Pense Grande, É. O Pense Grande, infelizmente, não continuaram aí na escola. Gente, 2019 teve aí o Pense Grande, que foi um projeto da Fundação Telefônica, que eu participei lá. E a gente trouxe para a ETEC de Praia Grande aquilo que você falou do drone. A ETEC de Praia Grande tem um drone que eu ganhei no Pense Grande para a escola. E, claro, né, no remoto não dá, mas quem sabe eles não voltem até o terceiro, quem sabe no terceiro você também até não dá uma presencial lá com a gente, uma aula com a gente, de repente aí, porque muitas ETECs, pessoal, querem levar ela, então a gente tenta aí equilibrar, né, porque Santos quer levar ela, Guarujá quer levar, que o diretor de Guarujá hoje me mandou mensagem perguntando, Ai, e São Santos, Vicente também. o Pedro já negociou uns dias lá. Então, o Reginaldo Ai, meu mandou Deus. hoje também perguntando. Mas Ai, é isso. gente, sabe o que eu queria Agradecer. de verdade? Eu tenho muitos professores que trabalharam comigo no